Olá, bem-vindo ao meu podcast, comigo, Marcelo Pavano, QV360, singularidade com qualidade. E hoje eu quero falar com você, que é empresário, que é CEO, de uma coisa que não é um pouco agradável, aliás, não é nada agradável, mas eu tenho certeza que a gente vai encontrar um caminho junto, que se trata do custo Brasil. Todo mundo sabe que empreender no Brasil não é nada fácil, né? Não é nada fácil. É uma luta todos os dias, né? É um exercício constante de resiliência. Os juros é muito alto, a concorrência, às vezes interna no Brasil e até externa, se torna desleal. É como se a gente estivesse realmente num ambiente hostil, né? Bem hostil, eu diria, né? Mas, e essa instabilidade toda que a gente percebe, alguns empresários falam assim, pô, vale a pena continuar? Vale a pena continuar com esse negócio? Vale a pena continuar, de repente, até no Brasil? Por quê? A gente tem excesso de questões legais. O Brasil é uma fábrica de leis. Eu sei porque eu também faço certificação de 14.000, né? E eu percebo só na parte ambiental que o Brasil é realmente uma fábrica de leis. Leis todas desconexas, é complicado até lidar uma coisa com a outra. Você precisa ter uma estrutura jurídica muito boa. Eu recomendo que você tenha uma estrutura contábil, financeira e jurídica que te assessore, né, para você fazer a parte de contabilidade, o valuation da tua empresa, pelo menos uma vez a cada 2 anos. É importante que você faça para ter uma estrutura que te guie aonde você está e aonde você pode ir na parte contábil, financeira e jurídica. Tá? Porque, infelizmente, esse é o preço do custo Brasil. E aí gasta, a burocracia te faz com que você, às vezes, não tenha tempo para desenvolver uma boa estratégia, desvia a questão da inovação, essas questões regulatórias mudando a cada momento. Então, é um pandemônio, né? E consome todo mundo, a gente sabe disso, tempo, dinheiro e principalmente consome clareza. Tá? Então a gente vai desenvolver alguns tópicos aqui, mas depois você vai entender o que o QV360, né, a minha metodologia QV360 pode ajudar dentro desse contexto. Tá? E ela pode, e você vai entender no final. Então vamos desenvolver um pouco mais o assunto. Juros, pessoas e contabilidade. Tá? Esse é um outro aspecto. Juros, pessoas e contabilidade. Crédito caro, dificuldade para você investir, crescimento travado, concorrência desleal, né? E pior, além de todo esse contexto, né? Você é empresário, eu também, né? Tem uma empresa como autônomo, tem que financiar o próprio Estado, que é uma conta pesadíssima, né? Diga-se de passagem. Então, além disso, além desse cenário, tem lá as pessoas, né? Você precisa contratar, reter talentos, então falta qualificação prática, alta rotatividade, desalinhamento de valores, gerações e expectativas diferentes. Eu lembro que na minha época você tinha um Senai, né? Eu fiz Senai, então o Senai, você ficava 2 anos lá, você saía com uma profissão, você saía organizado, sabia o que era uma organização, o que era um planejamento, como realizar uma atividade. Hoje você não tem isso. De forma consistente como era antigamente, infelizmente não tem. Por mais que a gente tenha muitas tecnologias aí, livros, informações à nossa disposição, a gente percebe no dia a dia que a coisa não funciona como funcionava antigamente. Tudo bem, uma mudança de paradoxo, estou dizendo que é ruim, mas algumas coisas precisam ser ajustadas, tá? Então, o que falta? Falta identidade, organização e clareza, tá? É o que falta. Sistema contábil complexo e em constante mudanças. Tá? Então, mudança constante, insegurança, dependência excessiva de especialistas. Muitos empresários, né, não conseguem entender o próprio negócio. Né? Aí fala, puxa vida, é o mito do empreendedor, né? Cai na realidade do mito do empreendedor. Eu preciso entender o meu negócio, mas eu não consigo nem entender a parte contábil, como que é. Tá? Por isso que eu disse que você precisa realmente ter uma assessoria contábil jurídica para te ajudar nesse contexto, né? Dar algumas estratégias, né? Fazer o valuation da tua empresa,
para saber o quanto ela vale, qual que seriam os melhores caminhos, né? Para te ajudar no contexto estratégico. A gente sabe que, infelizmente, a contabilidade no Brasil é mais complexa. Na verdade, o Brasil é o país mais burocrático do mundo, né? Mais complexo do mundo nessas questões. Então a gente está realmente num ambiente que não é para amadores, né? Nós sabemos que não é um ambiente para amadores. Então por que algumas empresas estão olhando para o Paraguai? Eu falo porque eu tenho dois amigos que são empresários, falam, poxa, Marcelo, eu fiz um estudo, se não fosse algumas questões logísticas, eu mudaria para o Paraguai. E algumas empresas realmente estão fazendo isso. Tá? Vamos olhar com clareza. Existem lugares melhores, mas não existe paraíso na Terra. Tá? Você vai encontrar dificuldades em qualquer lugar. Tá? Qualquer lugar você vai encontrar dificuldade. Tem um livro que eu recomendo que você leia, chama A Biblioteca da Meia-Noite. Eu não vou entrar no contexto do livro, mas compre o livro e leia. Tá? Você vai entender que em todos os lugares, mais ou menos, você vai encontrar certas dificuldades. Tá? Como essa questão que está sendo agora. Adulto usando chupeta. Não é uma questão só no Brasil, não. No mundo inteiro está acontecendo isso. Então você vê que a gente tem, além de tudo, adultos infantilizados, né? Mais um problema que a gente tem que lidar aí. Tá? Mas vamos com calma, que tudo tem uma solução. Tá? Então, hoje a gente está numa sobrevivência empresarial. Né? E dentro desse cenário, né, de sobrevivência empresarial, como que a minha metodologia, o QV 360, pode ajudar a sua empresa? Se você quiser. Né? Eu costumo dizer que você tem que praticar as coisas. Né? Agir e praticar, né? Treinar e praticar. O que ajuda dentro desse cenário? Tá? Primeiro, identidade. Você tem que ter uma identidade clara. Tá? Mas não é só você. Todos na tua organização têm que entender essa identidade. Não adianta estar com meia dúzia de pessoas, porque daí você não tem engajamento, você tem desalinhamento. Qualidade como um valor. Qualidade não pode ser mais só um departamento. Ela tem que estar permeada por todas as áreas. Veja que eu estou falando aqui com você, eu estou gravando esse podcast e eu estou falando de finanças, né? Eu estou falando de contabilidade. Você fala, pô, Marcelo, mas você é um profissional da área da qualidade, que atua mais de 30 anos na área da qualidade. O que você sabe, né, de contabilidade e finanças? Eu sou formado em administração de empresas com ênfase em comércio exterior e MBA em gestão empresarial. Então, conheço alguma coisa, né? Eu já fui, além de ser gerente da área da qualidade de várias empresas nacionais e multinacionais, eu já também fui plant manager de uma empresa. Então, eu sei o peso que é tudo isso. Tá? Então, eu conheço o que eu estou falando, não é uma coisa abstrata, é uma coisa concreta que eu vivi. Tá? Liderança nexialista. Você tem que ter líderes, inclusive está passando um livro meu agora, o mês que vem, tá? Sobre liderança, só sobre liderança nexialista. De saber, entender esses ambientes, essas pessoas com diferentes personalidades e conectar tudo isso em prol do objetivo e da meta da organização. Então, cultura espiritualizada, falo da espiritualidade, por quê? Porque a gente vai falar de moral e ética e conduta. Se o ambiente não está organizado, se o ambiente não está bom, se o ambiente interno não está espiritualizado, meu amigo, se o externo está ruim, acredite, ele vai ficar pior. Ele só vai piorar. Se o ambiente interno está mais organizado, está mais espiritualizado, você tem mais moral, mais ética sendo atuada dentro da organização, isso reflete no mundo exterior. Vai resolver o problema do mundo exterior? Não, não vai, mas vai melhorar muito a percepção e a atuação da organização frente ao mundo exterior. Tá? Isso é ponto facultativo. O 5S, né? Que dentro de tudo isso tem o 5S, mas não é só o 5S, como a filosofia que você está acostumada de organização, identificação, limpeza, saúde, né? Autodisciplina para manter tudo isso. Além disso, é um 5S funcional. É fazer com que tudo isso traga efetivamente resultado. Tá? E a gestão da singularidade. Você, dentro de tudo isso, tem que ser único naquilo que você faz. Porque, olha só, dentro desse cenário todo que já é complexo, contábil, financeira, política, econômica do Brasil, que não é fácil, não é para amadores. Se você não consegue se diferenciar dos seus concorrentes, aonde você vai parar? Então, para que você não seja engolido, né, é importante entender esse contexto e como
o QV 360 pode ajudar a sua empresa. Tá? Então, tem saída. Tá? Tem saída. Tá? O problema do Brasil não dá para ser resolvido sozinho. Infelizmente, não dá. Né? A gente tem que se organizar internamente, se transformar internamente, treinar pessoas internamente para que realmente as coisas reflitam de forma mais positiva no mundo lá fora. Então tem esperança. Tá? Eu espero que esse podcast, esse diálogo aqui tenha trazido alguma ajuda para você. E eu quero dizer que eu estou aqui para ajudar você com esse projeto QV 360. Tá? Então, esse foi mais um podcast comigo, Marcelo Pavan, com qualidade e singularidade. Eu espero que tenha ajudado você a refletir sobre algumas coisas e pelo menos colocado uma semente aí para que você tenha um caminho para a sua evolução e para o redirecionamento da sua organização. Um grande abraço e até semana que vem no próximo podcast. Até lá!